Começa agora o Revista TST. Os principais julgamentos do Tribunal Superior do Trabalho você acompanha aqui. E na sua revista eletrônica de hoje, Pleno do TST altera a redação da súmula 392, que trata de indenização por dano moral e material motivada por acidente de trabalho. Seção 2 de dissídios individuais aceita cotas de fundo de investimento como garantia de quitação dos débitos. Petrobras consegue anular condenação de R$300 mil por danos morais a empregado bipolar. E no quadro Quero Post, uma reportagem especial sobre adicional de periculosidade para motofretistas. Tudo isso e muito mais. O Revista TST está no ar. O Pleno do TST aprovou a alteração da súmula 392, que trata de ações por dano moral e material motivadas por acidentes de trabalho. Os ministros também cancelaram 2 orientações jurisprudenciais da seção 1 de dissídios individuais. Confira. A sugestão para a alteração do texto da súmula 392 foi apresentada pelo presidente da Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos, ministro João Oreste Dallazen, durante a sessão extraordinária do Tribunal Pleno. A nova redação da súmula adequa o texto anterior ao entendimento atual do Tribunal Superior do Trabalho e também do Supremo Tribunal Federal sobre a competência da Justiça Trabalhista para julgar ações de indenização por dano moral e material motivadas por acidentes de trabalho. Com a alteração, a súmula 392 passa a garantir o julgamento das ações, ainda que propostas por dependentes e herdeiros de trabalhador que tenha morrido vítima de acidente ou doença relacionada ao trabalho. Na mesma sessão, os ministros também aprovaram por unanimidade o cancelamento de 2 orientações jurisprudenciais da seção 1 de dissídios individuais do TST. A OJ 315, que classificava como trabalhador rural o motorista de empresa que desempenhava atividade predominantemente rural, por não enfrentar o trânsito de estradas e cidades. E a OJ 419, que considerava trabalhador rural o prestador de serviços à empresa agroindustrial, independentemente da atividade por ele exercida. Os problemas de enquadramento sindical derivantes desta orientação jurisprudencial são bem conhecidos de todos nós, provocam uma celeuma e uma instabilidade jurídica muito grandes. Há inúmeros conflitos intersindicais de representatividade a propósito disso. E todas as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho você encontra no nosso site. Basta digitar tst.jus.br/súmulas. E tivemos julgamento de destaque na seção 2 de dissídios individuais do TST. Eu vou conversar agora com o repórter Ricardo Cassiano, que acompanhou a sessão. Olá, Ricardo. Esse julgamento da SDI 2 tratou de execução provisória. Explica pra gente o que é isso. Olá, Ana. Olha, a execução trabalhista é aquela fase final do processo depois de uma decisão judicial definitiva ou de um acordo de conciliação em que os bens do devedor são entregues para pagar a dívida. Pois bem, na execução provisória acontece mais ou menos a mesma coisa, mas ainda durante a tramitação do processo, quando algum recurso ainda não foi julgado. Nesse caso, o juiz determina antecipadamente o bloqueio de bens ou valores para que no futuro a dívida seja quitada. E aí as regras são um pouco diferentes, são menos rígidas para o devedor. No processo analisado pela SDI 2, os ministros aceitaram cotas de um fundo de investimento do Banco Itaú como garantia de quitação dos débitos. Eu volto com você, Ana. Ok, Ricardo, muito obrigado pelas informações. Bom, vamos agora acompanhar a reportagem completa sobre esse caso envolvendo o Banco Itaú. O Itaú Unibanco foi condenado em um processo trabalhista a pagar horas extras e horas de deslocamento a uma bancária de Caxias do Sul que precisava viajar uma vez por mês a Porto Alegre para participar de reuniões de trabalho. O banco recorreu da decisão, mas antes do recurso ser julgado em última instância, o juiz do trabalho determinou o início da execução provisória. Foi uma forma de antecipar o bloqueio de bens ou valores do Itaú para viabilizar o pagamento da dívida trabalhista, caso a condenação fosse mantida pela Justiça do Trabalho.
Como garantia, o banco ofereceu cotas de um fundo de investimento, mas os títulos foram rejeitados pelo juiz. O Itaú, então, entrou com mandado de segurança pedindo que a Justiça Trabalhista aceitasse as cotas como garantia de pagamento. Argumentou que os fundos de investimento têm liquidez imediata e que a trabalhadora poderia fazer o resgate dos valores a qualquer momento, quando não coubesse mais recurso contra a condenação. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul negou o pedido com base no artigo 655 do Código de Processo Civil, que prioriza o bloqueio de valores em dinheiro para pagamento de dívidas trabalhistas. O banco recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e conseguiu modificar a decisão. O relator do caso, na seção 2 de dissídios individuais do TST, ministro Emanuel Pereira, explicou que existem exceções na lei para os casos de execução provisória, quando ainda há recursos pendentes de julgamento. Tratando-se de execução provisória, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar que a penhora em dinheiro fere direito líquido e certo do executado quando nomeados outros bens comportando impetração de mandado de segurança. Incidência da súmula 417, item 3 do TST. A súmula citada pelo relator diz no item 3 que a penhora na execução provisória deve ocorrer da forma menos gravosa possível ao executado, conforme previsto no artigo 620 do CPC, podendo o dinheiro ser substituído por outros bens. Os ministros da SDI2 acompanharam o relator e, por unanimidade, aceitaram as cotas do Fundo de Investimento do Itaú como garantia de pagamento da dívida trabalhista. E daqui a pouco, Petrobras consegue anular condenação de R$300 mil por danos morais a empregado bipolar. O Revista TST está de volta e chegou a hora do giro pelas turmas com alguns dos casos mais recentes julgados no tribunal. E o nosso giro começa com o destaque da segunda turma. A Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos foi responsabilizada pelo atropelamento fatal de uma agente de trânsito. Ela foi atingida por um ônibus depois de ter orientado o motorista do veículo. Para o TRT de origem, não houve responsabilidade da empresa no acidente, uma vez que o atropelamento teria ocorrido devido à informação errada dada pela própria agente ao motorista. Mas no TST a decisão foi reformada. Para a segunda turma, a atividade da trabalhadora era de risco, o que configura a responsabilidade objetiva da companhia de trânsito. E a sexta turma do TST considerou nulo o contrato de experiência de um empregado no Paraná que já havia trabalhado por mais de 7 anos na mesma empresa, só que em um outro contrato. A empresa argumentou que, como o trabalhador havia pedido demissão e 3 meses depois foi recontratada em uma nova função, o contrato de experiência seria válido. No entanto, no TST, a relatora do caso, ministra Kátia Magalhães Arruda, observou que quando a empresa já teve a oportunidade de avaliar o comportamento do empregado, o contrato de experiência perde o seu objetivo, passando à regra geral do contrato por tempo indeterminado. A decisão foi unânime. E a sétima turma absolveu a Petrobras de pagar R$300 mil de indenização ao empregado que tinha transtorno bipolar e tentava responsabilizar a empresa pela doença. O trabalhador alegou que tinha plena saúde física e mental antes de trabalhar para a Petrobras e que desenvolveu a doença por ficar exposto a altos níveis de tensão. O TRT do Ceará havia condenado a empresa a pagar R$300 mil ao empregado por danos morais. Mas no TST, a sétima turma excluiu a condenação por entender que o empregado estava em plena capacidade laborativa, o que impede a caracterização da doença profissional. Contra a decisão, foram apresentados embargos de declaração. E o nosso giro de notícias continua. Vamos conferir agora um caso julgado pela oitava turma. Um caminhoneiro vai receber adicional de insalubridade por exposição à vibração do caminhão durante o trabalho. A empresa Adamúcio Transportes, que fica em Minas Gerais, argumentou que a atividade apontada como insalubre não consta da relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho
e teve o pedido aceito pelo TRT Mineiro. Mas, ao analisar o caso, a 8ª turma entendeu que a atividade insalubre constatada dispõe sim de previsão expressa na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e destacou que, ao ser exposto à vibração, o trabalhador tem afetado o seu conforto, podendo reduzir a produtividade e ter transtornos nas funções fisiológicas. E essa notícia foi compartilhada no Facebook por mais de 3.000 pessoas e quase 200 comentaram a decisão. O Leandro Lopes escreveu: se consta na perícia que houve algum dano na audição, correta a decisão do TST. O que está em discussão é a saúde do empregado. E você, quer dar a sua opinião? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu recado. O endereço é facebook.com/TSTJus. E chegou a hora do quadro Quero Post. A Tatiana Cássia, que acompanha o TST pelo Facebook, sugeriu uma reportagem sobre o pagamento do adicional de periculosidade aos motofretistas. Para driblar os congestionamentos, o caminho é muitas vezes entre carros e ônibus. As estatísticas confirmam o quanto a profissão de motofretista é arriscada. Em 5 anos, o número de seguros pagos por acidentes com motos subiu de mais de 64 mil para 264 mil, de acordo com o DPVAT. Motofretistas como o Romeu sabem do risco da atividade. Eu vejo muitos fazendo barbárie aí no trânsito, mas assim, eu até que no caso meu eu sou bem cauteloso no trânsito. Mas o fato de Romeu ser cauteloso não é motivo para a empresa onde ele trabalha fazendo entrega de documentos não pagar o adicional de periculosidade. O que o motofretista acha disso? É bom porque a gente corre muito perigo, né? Às vezes, se caso você precisar, você tem, né, esse direito aí. A obrigatoriedade de adicional de periculosidade de 30% do salário para motoboys, mototaxista e motofretistas começou a valer em junho de 2014, com a criação da Lei 12.997, que incluiu um novo parágrafo ao artigo 193 da CLT, considerando perigosas as atividades de trabalhadores em motocicletas. Com a lei, o Ministério do Trabalho e Emprego acrescentou o anexo 5 à norma regulamentadora 16, que trata sobre atividades e operações perigosas. De acordo com a NR16, quem usa a moto eventualmente ou só para fazer o percurso de casa para a empresa não tem direito ao adicional de periculosidade. O patrão, se quiser, também pode solicitar um laudo técnico de um médico do trabalho ou de um engenheiro de segurança do trabalho, que irá avaliar se o trabalhador tem direito ao benefício. E vale lembrar que o adicional de periculosidade só é pago para quem tem vínculo empregatício. O cuidado que nós precisamos ter é que muitas das vezes o trabalhador ele é um empregado, mas ele não tem sua carteira assinada. O simples fato de não ter a carteira assinada não retira o direito ao adicional de periculosidade se efetivamente ele é um empregado. O trabalhador deve ficar atento. Apesar de não incidir em gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, o adicional de periculosidade tem efeito nas verbas previdenciárias e rescisórias em caso de demissão. No caso de rescisão contratual, este valor relacionado ao adicional de periculosidade repercutirá no pagamento, por exemplo, do 13º, das férias, do FGTS, da multa de 40%, do aviso prévio. E atenção, o patrão que se negar a pagar o adicional de periculosidade ao motofretista ou tentar burlar a legislação, assinando a carteira do profissional como entregador para não pagar o benefício, por exemplo, está infringindo a lei. Neste caso, o trabalhador tem o direito de levar o caso à justiça. E depois do intervalo, Arquivo TST, momentos de filosofia relembrados por um servidor do tribunal. Voltamos com Revista TST e veja agora outras notícias de destaque.
O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, e o vice-presidente, ministro Ives Gandra Martins Filho, foram homenageados com a medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico. É a mais alta comenda concedida pela Força Aérea Brasileira a militares e civis pelos serviços prestados à aeronáutica e ao país. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, concluiu correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre. Durante uma semana, o ministro examinou as estruturas judicial e administrativa do TRT. 2 exposições estão abertas ao público no TST. Uma delas marca o centenário de nascimento do primeiro presidente do TST, ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes. A segunda exposição celebra os 30 anos do Coral do TST. O período de visitação vai até 13 de dezembro. Gestores nacionais e regionais do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho se reuniram no TST para avaliar as ações realizadas em 2015 e traçar estratégias para 2016. Deve ser lançada em breve uma campanha de conscientização em emissoras de rádio e TV. E o TST também sediou o lançamento do livro Criança e Trabalho, da exploração à educação. A capa ilustra bem o objetivo do livro, a conscientização sobre o verdadeiro lugar das crianças. O título estimula a reflexão sobre a exploração do trabalho infantil e as possíveis alternativas para o problema, ainda hoje considerado um desafio. É um livro técnico, mas é muito importante que profissionais de todas as áreas, inclusive professores, busquem ali informações que estão muito atualizadas, o livro está muito bom e possam repassar a seus alunos essa cultura de que o lugar de criança é na escola, é ali que ela deve se desenvolver, deve aprimorar as suas habilidades para se tornar um adulto produtivo e feliz. A obra coletiva, organizada pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes, em parceria com a juíza Andréia Nock, do Rio Grande do Sul, e com o juiz Marcos Fava, de São Paulo, reúne artigos jurídicos sobre o tema abordado pela perspectiva de autores nacionais e internacionais. Que nós realmente acreditamos que tudo passa pela educação. Qualquer um dos artigos do livro pode ser resumido nessa frase: a criança precisa ser educada e precisa ter uma educação de qualidade. Isso vai afastar a criança do trabalho infantil. O prefácio da obra foi escrito pela ministra do TST, Kátia Magalhães Arruda. Eu acho que o livro é isso, é uma semente. O que a gente espera é que o maior número de pessoas tenham acesso a essa informação. A nossa ideia, inclusive, é publicizar mesmo, independentemente da venda, colocar os artigos nos nossos sites, para que todos tenham acesso, porque a conscientização é um elemento essencial nessa questão do combate ao trabalho infantil. Durante o lançamento da coletânea no salão de recepção do edifício sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, ministros, gestores nacionais e regionais do Programa de Combate ao Trabalho Infantil, familiares e amigos dos colaboradores prestigiaram os organizadores do livro. A sociedade tem que ser despertada para esse problema que tem que ser erradicado o mais cedo possível. E chegou a hora do quadro Arquivo TST. Quem comete injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado? Ou sabe o que tudo sabe? É aquele que sabe que nada sabe? Essas são frases associadas a Platão, um dos principais filósofos gregos da antiguidade. No Arquivo TST de hoje, você vai conhecer um servidor que recorreu à filosofia em momentos curiosos vividos no tribunal. Meu nome é José Orlando Correia, eu sou servidor público há 30 anos, 25 no TST. E no TST eu sou agente de segurança. Há 25 anos eu trabalho nessa área, me chamam de filósofo, de amigo do saber. E na verdade eu amo a filosofia. Alguns ministros, né, especialmente o ministro Juricaba, que era o que mais a gente dialogava sobre essa questão,
Ele tinha muito interesse sobre filosofia antiga e medieval. Eu fazia a segurança do ministro, na época, um pouco antes, ele era presidente do TST e uma vez ele estava a presidir um dissídio coletivo, me parece, a greve dos petroleiros, que durou muito tempo. E no final da sessão, bem tarde da noite, eu fui acompanhá-la à sua residência e ele perguntaram o que é que o povo espera do TST em relação a esse dissídio, a essa questão. Eu disse para ele que o povo espera justiça. E aí ele me pergunta o que é justiça. Bem, aí, ministro, como o senhor sabe, né, justiça em Platão é tratar os desiguais desigualmente, ou dar a cada um o que lhe cabe. Então, justiça, na verdade, é conceder os direitos com equidade. E o ministro concordou com Platão, não comigo, que eu estava só citando Platão, né? Agora, em relação ao TST, o que a filosofia tem a ver com o TST ou com a justiça do trabalho? Para mim, tem tudo a ver. Assim como a filosofia tem a ver com a vida e a justiça do trabalho está fundamentalmente imbricada à vida das pessoas, então a filosofia, sim, tem a ver com a justiça, muito a ver com a justiça do trabalho. O Revista TST abre agora espaço para a rádio do TST. E vamos saber com a Priscila Peixoto quais são os destaques do Trabalho e Justiça desta semana. Olá, Priscila. Olá, Ana Amélia. Preparamos uma reportagem especial sobre a preservação da memória da Justiça do Trabalho. Os ouvintes vão saber que os tribunais do trabalho seguem vários critérios para a guarda de documentos e definição do acervo histórico. E muita coisa fica exposta ao público nos memoriais. Essa reportagem vai ao ar no Trabalho e Justiça de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça e também no site do TST. É com você, Ana. Ok, Priscila, muito obrigada pelas informações e até a próxima. E esta edição do Revista TST está terminando, mas você continua acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem.